Fui na livraria católica Senhora Deles do Rosário, aqui da minha cidade, e comprei a Bíblia de Jerusalém. Esta é a famosa Bíblia católica que declara no rodapé de Mateus 28:19 que o batismo trinitariano não é uma ação da igreja primitiva. Uma Bíblia imprimida pela Paulus. E aí está, no capítulo 28, no verso 19 de Mateus, diz o que todas as outras dizem: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui no rodapé, como você pode ver, os tradutores explicam. A nota diz: é possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. E declaram dizendo: sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Então cita o versículo, Atos 2:38 mais. Então diz: mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batismo às três pessoas da Trindade. Então aí está a própria Igreja Católica declarando que esse batismo trinitário não é do período da igreja primitiva e que isto veio em tempos posteriores. Esta Bíblia também corrige 1 João capítulo 5, verso 7, que dizia: três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. Esta Bíblia já diz apenas: porque três são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os três tendem ao mesmo fim. A frase que dizia: três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, foi retirada porque a Igreja Católica reconhece que isso foi colocado na Bíblia depois do século XII, mas que os manuscritos originais isso não se encontra. E veja o que eles dizem na nota do rodapé. O texto dos versos 7 e 8 é acrescida na vulgue de um inciso, aqui embaixo entre parênteses. Ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores, mais da vulgue, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. Porque há três que testemunham, aí entre parênteses, no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e esses três são um só. E há três que testemunham na terra, fecha parênteses. O Espírito, a água e o sangue, estes três são um só. Então a parte que está entre parênteses foi tirado. No céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e esses três são um só, e há três que testificam na terra. Então a Igreja Católica já retira esse texto daqui porque ele não é encontrado na Bíblia antes do século XII. Então está aí, a Igreja Católica confessando que o batismo trinitário é uma doutrina que veio tempos depois, que não é uma doutrina do tempo apostólico, e até retira da sua nova Bíblia a passagem que eles colocaram indevidamente. Então a Igreja Católica já fez a parte dela, já tirou aqui da Bíblia aquilo que eles introduziram depois do século XII. Agora falta só você, trinitariano, fazer sua parte e tirar essa doutrina maligna do seu coração, que isso é a marca da besta. Não culpem mais a Igreja Católica, ela já fez a parte dela, agora faça a sua.